Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos. Quem já teve micose nos pés sabe que este problema é incomodativo e pode até causar dor. Os ambientes úmidos são propícios ao desenvolvimento de infecções causadas por fungos de elevado grau de contágio. E é precisamente este assunto que vamos abordar na primeira parte do programa, micoses nos pés e nas unhas. Vai poder ligar e participar em direto para tirar as suas dúvidas. Na última hora do consultório vamos falar sobre a amamentação e os seus benefícios e a vacina contra a Covid-19 em grávidas e mulheres que estão a amamentar. Também vai poder ligar e tirar as suas dúvidas relacionadas com este assunto. O número de telefone para o qual deve ligar e inscrever-se é o 22-508-3297, é o número que está disponível. Se preferir, pode enviar a sua questão para tirar a sua dúvida com os nossos convidados ou então partilhar o seu testemunho para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Fique connosco até bem perto das 4 da tarde. O consultório começa agora. Dedicado à sua saúde e bem-estar, hoje, quarta-feira, está de regresso o consultório. Fique connosco na nossa companhia até bem perto das 4 da tarde. E avançamos nesta primeira hora a falar de micoses nos pés e nas unhas. Os ambientes úmidos são propícios ao desenvolvimento de infecções causadas por fungos de elevado grau de contágio e é precisamente este assunto que vai então dominar a próxima hora. É nosso convidado o Dr. Francisco Freitas, podologista, a quem agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar connosco no consultório. E falamos então de um problema tão comum e que é muito incomodativo, não é? Pode mesmo causar muita dor nas tarefas diárias, no dia-a-dia, na correria de ir para o trabalho, de voltar para casa. Quais são os principais sintomas e causas, fator de risco das micoses nos pés? Muito obrigado. Antes de mais agradecer a oportunidade de estar aqui connosco a partilhar algumas ideias. De facto, como disse, e bem, é uma patologia muito comum. Há estudos que dizem que a micose, sobre as várias e diversas formas de manifestação, é das patologias mais frequentes nas pessoas. Relativamente aos sintomas, que foi a pergunta que a Alexandra referiu, pode haver dor numa fase posterior. Numa fase inicial pode passar despercebida e pode começar, sobretudo, o principal sintoma da micose, da pele, é a comichão, o prurido. Depois podem existir lesões que acompanham a comichão, o prurido, nomeadamente lesões vermelhas, pele fissurada, pele seca, nas unhas dos pés, coloração amarela, enfim, há toda uma alteração da morfologia, quer da unha, quer do pé, que nos faz induzir que possa haver um fungo presente. Não é? E quando diz no início que podem passar despercebidas estas micoses, normalmente quanto tempo é que uma pessoa pode ter esta infecção sem saber? Essa é uma pergunta difícil de também vai responder. Dependendo de caso vai para depender caso, de caso para caso, claro. O tipo de fungo, que existem centenas de áreas de fungos. Normalmente os fungos estão presentes nos animais, na terra. Nós temos fungos que convivem connosco, no nosso corpo, e que convivem connosco, portanto, não há problema nenhum. As micoses o fungo, aliás, é oportunista. Se nós lhe dermos as condições necessárias e suficientes, eles proliferam. Quais são essas condições? E nos pés, ainda mais acrescidas, a umidade, a temperatura e a escuridão. De facto, os nossos pés estão sempre tapados, como vemos nesta imagem que está agora no ar. Vemos ali uma lesão na interdigital, portanto, entre os dedos, que provavelmente é uma tinha. Mas isso, há vários tipos de fungos, como dizia. Nós, na nossa região, em Portugal, temos uma das mais frequentes é a tinha, depois há a cândida, há os dermatófitos, mas não vale a pena entrar nessa parte mais técnica, porque não faz sentido. Aqui também vemos uma micose das unhas, já com afetação bastante grande, que temos ali as unhas, pelo menos os 2 dedos grandes, que se dominam dos álbulos,
quase, portanto, bastante afetada e nos outros parece-me que também tem afetação. Muitas vezes este tipo de problemas nas micoses das unhas, em termos de durabilidade, são muito prolongados a estas patologias e muitas das vezes muito difícil de debelar, principalmente as micoses nas unhas dos pés. Algumas vezes há vários tipos de tratamentos. O ideal seria, mas muitas vezes não é execuível, seria fazer uma recolha anatómica, portanto, e mandar para análise para sabermos qual é o bichinho concreto, qual é o fungo que está claramente a atuar para fazer um tratamento adequado, específico. Não é? Específico. Mas é evidente que isto, como a maior parte das infecções, a micose não deixa de ser uma infecção, mas é uma infecção fúngica, portanto, provocada por fungos. Mas a maior parte das vezes, nas infecções ditas, enfim, comuns e vulgares, o médico prescreve um antibiótico, pode ser largo espectro, espectro menor, depende da especificidade do tipo de lesão. Nas micoses é um bocadinho a mesma lógica. É evidente que há antifúngicos, antimicóticos, digamos, de espectro mais alargado, mas tem que se ter cuidado, na medida em que só para grandes afetações é que se deve aconselhar o antifúngico oral, porque tem um grau elevado de hepatotoxicidade, isto é, faz mal, porventura, pode fazer mal ao fígado. O que os protocolos dizem que nós devemos sempre primeiro fazer um estudo à função hepática, portanto, ver se a função do fígado está tudo em ordem, se não há problemas nenhuns, para depois fazer-se o protocolo oral, portanto, por comprimidos, para combater aquela infecção fúngica. Há também tratamentos tópicos, muitos tratamentos em termos de canetas, há cremes, há vernizes, há soluções unguiais, há pomadas, há laser, tudo isto é uma panóplia de ajudas que há ao dispor para tentar combater este flagelo, como digo, da micose. Por um lado, e vejo a dificuldade, estamos a tratar o fungo, mas por outro lado estamos a alimentá-lo. Ou seja, estamos a lhe dar as condições que ele gosta. Isto mais em termos da patologia, em termos do pé. Claro. Porque a micose, como dizia, pode aparecer em qualquer região do corpo. Qualquer região do corpo, mesmo em termos de órgãos internos, vias aéreas. Portanto, poderá ser, como eu digo, é uma infecção oportunista e poderá ser até grave. Não é? As dores, como a Alessandra referiu um bocadinho bem, portanto, como digo e repito, lá para casa também, para reforçar esta ideia, de facto, um sintoma mais comum é a comichão. A dor, muitas vezes, vem porque, repare, há uma fragilidade, se for na pele, há uma fragilidade cutânea, podem-se abrir pequenas fissuras, e às vezes algumas fissuras que proliferam e vão aumentar o seu tamanho, isso provoca dor. Claro. Nas unhas, por exemplo, vemos ali aquela imagem que víamos, tem uma coloração amarela. Um aspecto amarelo. Um aspecto amarelo, mas muitas das vezes há tipo uma farinha, para as pessoas lá em casa perceberem, atiçar uma farinha, depois as unhas ficam mais fragilizadas, quebradiças, às vezes ficam com espaço, tipo oco, digamos, entre a unha e o leito e o tecido. Isso depois, algumas vezes, pode dar origem ao encravamento. Portanto, a encravar a unha, o que por si só traz dor. Não é? Claro que sim. Eu tenho a ideia de que as pessoas que têm uma micose demoram muito tempo para conseguir curar esta infecção. É um tratamento que pode demorar muito tempo, não é? Se é prolongado, anos até. Anos. Mas há uma coisa, se me permite, que é importante referir. De facto, os tratamentos podem demorar anos. Mas é importante referir que é o seguinte. Imagine que temos e às vezes enfim, é frequente, um paciente que chega à consulta e que diz que tem a micose, por exemplo, no dedo grande, há 30 anos. É muito frequente ouvirmos isto, 30, 20, 10. Mas temos que, nós podologistas, temos alguma, como é lógico, dada a nossa formação, temos alguma especificidade no pé, como é lógico, não é? Portanto, temos que estar mais atentos aos pormenores. Quando um paciente que nos diz que só tem uma infecção fúngica numa unha, isto é a título de exemplo, numa unha há 20, 30 anos, e não tem nas demais, nas outras 9, nós temos que analisar, porque muito provavelmente não será fungo. Porque, vejamos, todos nós, penso eu, utilizamos o mesmo instrumento, seja corta-unhas, seja tesoura, seja alicate, para as outras unhas todas, não é? E se eu estou a cortar a unha do dedo grande afetada ao longo dos 20, 30 anos, muito provavelmente afetaria as outras unhas. Claro. Portanto, muitas vezes temos que analisar a questão, a causa. Nós devemos sempre ir à causa e não ao sintoma.
Vamos imaginar, por exemplo, pode ser uma causa mecânica. Vamos imaginar, por exemplo, que o tal doente tem o dedo hiperextenso, ou seja, tem o dedo tipo a pediboleia, o dedo do pé. Se tiver este tipo de configuração de apoios e de biomecânica, esse dedo pode estar a fazer microtraumatismos, pequeninos traumatismos diários, repetitivos, que vão dar uma alteração da morfologia da unha, que o aspecto em si é muito semelhante à micose, percebe? Portanto, temos que ver, muitas vezes, olha-se e, isso é micose, pega lá. E poderá não ser. Poderá não ser. Claro que não é? sim. E além disso, como dizem muito bem, o facto de usar o mesmo alicate nas unhas todas é altamente contagioso. É bastante contagioso. Nós não devemos, mesmo com as pessoas que coabitam connosco, não devemos partilhar determinados tipos de objetos. Por exemplo, a escova de dentes deve ser personalizada, a lâmina, precisamente os utensílios para cortar as unhas. Normalmente nós partilhamos com quem coabita connosco, não é? Mas devemos ter, cada um de nós deve ter a sua portanto, esta preocupação, o seu material, kit, exatamente. E como dizíamos no início, os ambientes úmidos são então propícios ao desenvolvimento destas infecções causadas por fungos. Estamos a falar de piscinas, nomeadamente, balneários. Muito bem. Portanto, há aqui umas dicas, umas orientações que são essenciais e mesmo assim, às vezes, estas infecções podem surgir mesmo com todos os cuidados. É verdade, mesmo com todos os cuidados, sim, podem. Devemos, como é lógico, se fazemos piscina, ir de chinelos mesmo até à berma da piscina e depois ir para a água. No regresso fazer exatamente o mesmo, colocar os chinelos nos balneários, sempre de chinelos. Mas mesmo assim, de facto, como dizia bem, podemos contagiar-nos. Mas, repara, até às vezes não é muito fácil, mas neste tipo de infecções, mas pode acontecer. Ao experimentarmos um sapato, um calçado, podemos, em teoria, não é? Podemos também ser-nos transmitido o fungo. Imagino que a pessoa que experimentou antes tem micose, não é? E Por foi exemplo, logo ali no imediato. Exatamente, pronto. Mas isso pode ser mais frequente até em verrugas, mas embora a probabilidade seja ínfima, existe. Mas como dizíamos ao início, sendo o fungo oportunista, nós próprios, sem contágio, nenhum tipo de contágio, podemos ficar afetados ou infectados. E por falarmos em piscina e neste contexto mais de desporto, o pé de atleta é da família das micoses. Exatamente. O pé de atleta há várias teorias, sendo que as micoses são, digamos, uma grande percentagem. Mas depois temos outro tipo de patologias, por exemplo, a pitiríase, a vergicólor, enfim, temos uma panóplia de situações que vai para a gaveta do pé de atleta. Porquê é que se denomina pé de atleta? Denomina-se pé de atleta na medida em que é comum no desportista, na pessoa que pratica desporto, seja atleta mais ou menos profissional ou não, ou de lazer, como é lógico, não é? Portanto, daí denominar-se pé de atleta, mas sim, a grande percentagem é de micoses. E o tratamento também será idêntico ao das micoses? Sim. É o mesmo tratamento? Sim. Lá está, isto é como tudo, nós devemos sempre ir à causa e não ao sintoma, porque algumas patologias podem se confundir com o fungo. E muitas vezes outra coisa, vou chamar a atenção, Alexandra, se me permite, que nós podemos ter um fungo, mas concomitantemente, ao mesmo tempo, em simultâneo, podemos ter uma inflamação. Portanto, um antifúngico só o antifúngico pode não chegar. Muitas vezes temos que complementar com um anti-inflamatório, algumas das vezes um corticoide. Agora temos que analisar bem a lesão, se está numa fase que podemos recomendar com o anti-inflamatório corticoide ou não, ao antifúngico. Pronto, há todo um conjunto de situações que devem ser analisadas. E quais são as principais consequências de deixar este problema alastrar-se durante anos? Porque também conhecemos pessoas, não é? Sim, que acham, ou pelo menos que têm ali uma micose e que vão tratando, ou até vão usando os remédios caseiros. Exatamente, também ouvimos sim. Alguns. Não é? E há alguns remédios caseiros, Sim. que nós temos alguns doentes que passam na nossa consulta, que às vezes dizem, tentei com as mexinhas caseiras, olha, Sim. vinagre, enfim. Vinagre, sim. Pronto, isso é muito comum, nós temos que falar a realidade, não é? Pronto. Mas, em termos de consequências, como dizia, por exemplo, imagina, se é uma micose na unha, a maior parte das vezes é uma questão estética. E as pessoas protelam, deixam andar, deixam arrastar. Mas quando passa a muito prurido, portanto, muita comichão ou alguma dor,
as pessoas tentam, de facto, tentar resolver o problema mais precocemente. Imagino que temos uma inflamação, uma comichão constante no pé, e depois calçamos, e depois é desagradável caminhar, trabalhar, lazer, seja aquilo que for, nós tentamos ir ao podologista ou ao profissional de saúde que for, para tentar resolver o problema, não é? Portanto, se não houver dor, se for uma questão estética, muitos de nós protelamos a situação. Por isso é que dizemos que pode ficar durante anos e anos, não é? Sem ter tratamento. E por falarmos em estética, vamos aqui falar sobre as pessoas, como a maior parte das mulheres, mas homens também, que pintam as unhas com o verniz tradicional, mas agora com estes novos métodos que são muito fáceis, que duram semanas inteiras, o verniz gel e o gel, também podem causar micoses nas unhas e nas mãos e nos pés. Sem dúvida nenhuma. Além de poderem causar infecções fúngicas, também infecções bacterianas. As unhas precisam, linguagem comum, precisam de respirar. É evidente que o que eu vou dizer a seguir, eu sou apologista, profissional de saúde. O que eu vou dizer a seguir provavelmente pode não satisfazer alguns profissionais da estética, não é? Mas em termos de saúde, eu diria que a questão do gel e do verniz gel deveria ser utilizado para cerimónias, para festas. Portanto, de vez em quando. De vez em quando. É evidente que aquilo esteticamente é muito giro, tem uma durabilidade grande. Muito prático, muito prático para as senhoras, claro que sim. Mas fazer só para um fim de semana ou para um evento, também no fundo, também tem os custos, sim, não é? Claro. E que se calhar então não compensa fazer isso. Mas está provado claramente, cientificamente, de que tendo essa camada por cima da unha, propicia um microclima que faz com que seja mais receptivo, esse tal microclima, mais receptivo à entrada dos fungos. Mas para eu perceber, portanto, colocamos a película, é como se ficasse ali colada, não é? Fica colada durante 3 semanas, em média, e, portanto, a unha não respira durante esse tempo. Exatamente. O que vai também criar esse ambiente que poderá ser úmido e, portanto, criar ali a micose. É isso? Isso mesmo. É evidente que há muitas pessoas que colocam... Sim, durante anos e não tem nada, sim. Isso, não é? Isso temos que ser pragmáticos. Mas há uma percentagem, de facto. E basta constatar isso. Nós na consulta constatamos isso diariamente. E depois há também muitas pessoas que têm a micose, mas querem manter as unhas bonitas e continuam a usar estes produtos. Esse é um grande problema. Uma das causas de ir à consulta à podologia, ali no abril, maio, junho, portanto, que precede a época balnear, é principalmente as senhoras verificarem que têm ali a unha um bocadinho suja, não é? Feia, então procuram-nos para fazer milagres. Porque querem, na época balnear, ter a unha limpinha. Claro. Mas, de facto, nós não conseguimos. É preferível as pessoas aguardarem para setembro, ou quando acabar a época balnear, para então dedicarem ao tratamento certinho. Porque estar a tratar e depois estar a pintar não é execuível. Não é execuível. Há também aqui outro problema, a esterilização do material. Se não for feito de forma adequada, uma vez que sabemos que a maioria destes locais não tem o material para cada cliente, portanto, tem que o esterilizar, se o não o fizer, também há aqui um risco enorme, uma rede de contágio. Sim, há um risco acrescido, claro que sim. Nós, podologistas, sendo nós profissionais de saúde, é evidente que temos os materiais esterilizados para cada paciente, como é lógico, não poderia deixar de ser, não é? Ora, e cuidados que devemos ter no nosso dia-a-dia? Lembro-me perfeitamente de já termos falado sobre eles na última vez que cá veio ao consultório, nomeadamente deixar, numa linguagem mais comum, deixar o pé respirar, dormir sem meias durante a noite. Quais são, assim, essas orientações que às vezes as pessoas podem se esquecer e que é sempre bom relembrar? Uma das orientações, além das que falou, portanto, higiene diária, como é lógico, secar, e estamos agora aqui a puxar a brasa à sardinha das micoses, digamos. Sim. Que é secar muito bem entre os dedos. Muitas das vezes esquecemos, ou às vezes até por dificuldades anatómicas, de limpar muito bem interdigital entre os dedos. Limpamos o pé, mas às vezes entre os dedos até estão lá para baixo e, enfim, não dá assim muito jeito. E essa umidade, lá está, a tal umidade é um ingrediente para facilitar o tal clima, as tais condições, para que o fungo penetre, não é? Portanto, secar muito bem é fundamental. Usar meias em algodão ou lã, fibras naturais. O calçado, a ser possível, em pele, por dentro e por fora. O corte das unhas deve ser de forma reta.
devemos visitar o podologista em termos profiláticos, preventivos, uma vez por ano. É evidente que se for uma pessoa que seja diabética, aí as atenções redobram-se, não é? Portanto, e ter, enfim, pôr creme hidratante também no pé, porque agora nesta época balnear, muitas vezes existem gretas e fissuras, não é? Rachadelas na pele, porque com o mar, com as areias, etc., faz secura na pele. Portanto, tem muitas pessoas hidratam o corpo todo e depois chegam aos pés e esquecem-se de hidratar os pés. Não é? É verdade. É e esta época balnear, já agora por falar em praia e mar, estas micoses também podem ser apanhadas na areia, ou não? A probabilidade é muito pouca. Eu não posso dizer que não haja essa probabilidade, não é? Mas diria que é muito, muito reduzida. E acontece também a corrida agora aos podologistas, depois da época balnear, ou é mais antes? As senhoras que querem ter as unhas mais bonitas para o verão. Não, é o antes, é o durante e o depois, mas de facto é mais o antes e o depois também. Porque também esta época mais balnear proporciona de melhor tempo, e agora com algumas aberturas em termos da pandemia, proporcionem muito bem as pessoas fazerem mais desporto e tal. E houve pessoas que tiveram muito tempo paradas, não é? E depois começam a fazer a sua prática desportiva, seja ela qual for, e muitas vezes também advêm daí algumas patologias que são motivo de recorrer à consulta da podologia também. Também se deve utilizar o calçado de forma alternada, se for possível. Exatamente. Não é? Pelo menos ali com um dia de intervalo para deixar o calçado respirar. Arejar, exatamente. É. E que tipo de produtos, por exemplo, de higiene podemos usar no nosso calçado? Ou se devemos usar? Poderemos Aqueles usar, sprays antifúngicos, sim, há muita coisa em termos desse tipo de produtos, não é? Como se costuma dizer, nem 8 nem 80, não é? Mas sim, o facto de arejarmos o calçado, por si só, já é ótimo. Claro. Se nós tivermos condições, ou se tivermos algum tipo de patologia acrescida, então aí podemos utilizar produtos até anti-odor, porque há pessoas que podem ter higiene, mas têm odor. Sim, portanto, isso há muitas pessoas que não têm culpa nenhuma. Outras, de facto, que facilitam em termos de higiene. Mas, portanto, há muitas coisas que podemos fazer medidas em termos de prevenção, sim, e de facilitar as condições de higiene. E, de uma forma geral, os portugueses têm cuidado com os seus pés? Eu diria que cada vez mais, sim. E graças, e aqui não posso deixar de dizer, graças à podologia, que, de facto, há mais de 2 décadas que está em Portugal, e cada vez mais nota-se, de facto, a mentalidade dos portugueses que está a despertar um bocadinho para a saúde dos pés e, se me permite, mais uma vez, agradecer ao Porto Canal, porque, de facto, é um serviço público. Obrigada a nós, o programa consultório e dar a oportunidade à podologia, independentemente do podologista, à podologia para alertar a população portuguesa. Muito bem, também esse é o nosso objetivo. E falar também, falamos sempre que vem cá, e eu acho sempre importante alertar a questão do calçado de qualidade, não é? Às vezes é preferível ter pouco calçado, mas de qualidade, porque os nossos pés sustentam o nosso corpo o dia todo. Verdade. Não faz sentido comprar uma peça de roupa cara, não é? E depois ter um calçado que não tem qualidade e que está a prejudicar os nossos pés. Exatamente. Por isso é que eu dizia um bocadinho ao início, que nós devemos usar, se possível, calçado em pele por dentro e por fora, não é? É evidente, como disse, estou absolutamente de acordo, devemos ter, enfim, depende da carteira de cada um de nós. Claro que sim. Como é óbvio, em todos os aspectos. Mas é preferível ter um calçado bom do que 3. Claro, que vão prejudicar até a nossa coluna. E isso depois iríamos para a postura e tal. Estou-me aqui a dizer ao ouvido uma coisa que eu também prefiro sempre, andar descalço. Também é muito bom. Muito bom. Não na rua, claro, mas em casa, por exemplo, excelente. Na areia é maravilhoso. Se for na areia molhada, areia seca, porque a areia molhada, a areia seca, nós descalços, vai potenciar um grupo muscular que nós poderemos verificar aqui, aqui no pé, nesta parte. Tem que levantar só um bocadinho, para conseguirmos ver. Exatamente. Pronto, ok. Temos aqui uns grupos musculares, portanto, que estão aqui em baixo, no pé, que se chamam intrínsecos, ou seja, que estão no pé, não vão para o membro inferior. E que muitas das vezes esses grupos musculares, quando nós estamos calçados, não são potenciados, não são exercitados. Portanto, devemos usar, mesmo até na configuração do pé pediátrico, não é, da criança, com 13 meses ou com 7 ou 8, que está a iniciar a fase da marcha, não é? E mesmo já iniciada a fase da marcha, só faz bem andarmos descalços, areia molhada, areia seca. É evidente que a maior parte de nós
numa hora junto Claro. à praia. Portanto, em casa, com todos os cuidados, se tivermos algum jardim, relva, pode haver uma pedra, um vidro, Claro, aí claro. temos de ter cuidado, como é lógico. Mas em casa, num apartamento, seja o que for, podemos usar meias antiderrapantes para evitar a queda, não é? E andar descalços só faz bem. É a melhor dica. E também a mais barata. E é mais barato, exatamente. Muito bem, vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Foi um gosto sempre tê-lo cá, claro, aprender consigo. Muito obrigada. Obrigado. Vamos fazer isso após um curtíssimo intervalo e o número para o qual deve ligar e pode inscrever-se é o 225083297, 225083297. Portanto, questões relacionadas com podologia. Se preferir, pode enviar a sua pergunta para esclarecer aqui todas as suas dúvidas para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Tem alguns minutos para o fazer, porque vamos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos. Até já.